boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Estamos aqui nessa noite para compartilhar a palavra e peço aos irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Espero que Ele possa nos usar para transmitir a sua palavra nessa noite. Vamos ler. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Os irmãos podem se assentar, que o Espírito Santo possa guiar esse momento nessa noite, queimando essa palavra em cada coração. Então nós temos essa passagem que nós acabamos de ler. E trazendo um contexto daquilo que nós acabamos de ler, nós vamos ver que ela se origina, esse contexto tem início quando Deus faz uma promessa para Abraão e para Sara. Deus lá em Gênesis capítulo 12 fala para Abraão, Abraão, eu abençoarei a tua descendência. Abraão, através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus fala com Abraão, Abraão, você terá uma descendência que será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus diz para Abraão, Abraão, você terá uma descendência tão numerosa quanto a areia da praia, quanto a areia do mar. Então Deus faz essa promessa para Abraão, falando para ele que ele teria uma descendência muito numerosa, que através dele, ele seria o pai de uma multidão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão quer dizer pai de multidões. Então Deus faz essa promessa a Abraão. Libera essa palavra sobre a vida de Abraão. Só que quando Deus faz essa promessa, quando Ele libera essa palavra, Ele não especifica quando isso iria acontecer. Quando Deus fala isso para Abraão, Ele diz que ia fazer na vida de Abraão, mas não diz quando iria fazer. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, Ele fala que iria fazer, mas não diz como iria fazer. Então Abraão e Sara não têm noção de quando vai acontecer, de quando a promessa irá ser cumprida. Eles não sabem quando o Kairós do Senhor entrará em cena e eles terão um filho que eles tanto esperam. Porque até esse ponto, Abraão e Sara não podem ter filhos, eles não têm filhos. Sara era estéril, Abraão podia gerar, mas Sara era estéril. Mas quando o Senhor faz isso, Ele promete algo para mim, Ele promete algo para você, Ele prometeu algo para Abraão, e Ele não especifica quando vai acontecer, Ele tem uma intenção através disso. Ele tem um propósito, Ele tem um motivo, e nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 6, que o Senhor esclarece sobre esse assunto. Ele diz que nós herdamos as promessas através da fé e através da longanimidade.
E o que é longanimidade? Essa capacidade de esperar, essa capacidade de aguardar, essa capacidade de suportar aquilo que ainda não aconteceu acontecer. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos esperar para então depois receber. Há um processo, há um tempo que nós temos que esperar para que o Senhor possa provar a nossa fé. Nós vamos ver lá na epístola de Tiago que ele esclarece mais sobre isso, onde a nossa fé é provada através das situações da vida, onde a nossa fé é provada através das adversidades da vida. E uma dessas adversidades é esperar algo que ainda não aconteceu. Vamos ser sinceros, eu como você, quando eu tive a revelação dessa palavra, essa palavra primeiro veio para mim, porque eu também preciso ser ensinado a esperar. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, mas por enquanto é a época da espera. E pode ser que você também receba uma promessa do Senhor, você tenha uma promessa do Senhor, e você está nessa época, nessa estação de esperar, porque é todo um processo envolvido para então você poder receber a sua bênção. Há todo um deserto que vai nos moldar, que vai nos forjar, que vai nos capacitar, para que então nós possamos receber aquilo que nós tanto esperamos, para que então nós possamos entrar dentro da terra prometida. Então esse é o contexto, e igual muitas pessoas acontecem, Abraão e Sara não esperaram. Abraão e Sara não aguardaram. Alguns anos se passaram, algum tempo se passou, e então eles não conseguiram mais esperar, e eles resolvem intervir, vamos dizer assim, intervir no plano de Deus na vida deles. O que Sara pensa? Eu imagino ela conversando com Abraão. Abraão, você pode gerar. Abraão, eu sou estéril, eu não posso gerar. Então, Abraão, Deus disse que você seria pai de multidões. Mas ele não disse que eu, Sara, seria uma mãe de multidões. Então pode ser que essa mulher que vai carregar o herdeiro teu seja outra mulher. Esse é o pensamento natural. Essa é a racionalidade entrando dentro dos planos de Deus. Essa é a naturalidade entrando dentro dos planos de Deus. Sendo que as coisas de Deus não estão associadas à sabedoria humana. As promessas de Deus se baseiam exclusivamente na sua palavra. Às vezes parece que é impossível, que não tem como acontecer pelos olhos naturais, mas o Senhor sempre tem uma maneira, sempre tem um modo de fazer aquilo que era impossível acontecer em nossas vidas. Há alguns meses atrás eu lembro de ter pregado aqui mesmo sobre a história de Abraão e sobre a história de Ló. Só que Abraão nessa fase da vida já estava amadurecido, mas Ló não. Ló ainda via pelos seus olhos naturais. E por fazer as coisas pelas coisas naturais, ele terminou a sua vida de uma forma diferente que Deus tinha para a vida dele. E Abraão foi abençoado. Então acontece isso. Abraão e Sara. Sara pega a sua serva Agar, a sua serva egípcia Agar, e dá para Abraão. Fala para Abraão: Abraão, pega Agar, se deita com ela, então ela conceberá, e nós teremos esse herdeiro que vai levar as promessas de Deus. E Abraão então ouve aquele plano, se agrada daquele plano e resolve colocar em prática aquele plano. Ele pega Agar, se deita com ela e Agar concebe.
Agar engravida. Só que a partir daí, no momento que Agar engravida, um problema é gerado na vida de Abraão e na vida de Sara. No momento que Agar engravida, um problema é gerado dentro daquela casa. Um conflito é gerado dentro daquela casa. Por quê? Foram tentar fazer as coisas fora da vontade de Deus. Foram tentar fazer as coisas sem estar alinhado à vontade de Deus. Alguém disse: tente fazer as coisas sem Deus e você ou vai falhar miseravelmente, ou você vai ter sucesso miseravelmente também. Eles conseguiram ter um relativo sucesso. Abraão agora seria pai, mas no momento que aquela criança é concebida dentro da barriga de Agar, um grande problema é gerado naquela casa. E nós vamos ver repercussão desse problema até hoje. Nós vamos ver que o conflito entre os israelitas e entre os árabes se dá até hoje. Os árabes são os descendentes de Ismael e os israelitas são descendentes de Isaac. Então, por tentar fazer as coisas fora da vontade de Deus, um grande problema é gerado naquela casa. Alguém também disse que o desvio é sempre pior do que a estrada principal. Ô meu irmão, talvez você tenha uma promessa de Deus e você está esperando. Só que você está ansioso, está querendo agir logo, está querendo ver logo o milagre acontecer. E talvez a sua carne te incline a querer mexer uns pauzinhos, querer dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. Meu irmão, essa palavra é para mim e essa palavra é para você. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta para os dois lados, para o pregador e também para aqueles que são os ouvintes. Não intervenha nos planos de Deus, espere o processo, passe pelo processo, não passe ao redor do processo, não evite o processo, se sujeite ao processo. Talvez você ache: Pedro, não tem como, isso é impossível. Mas nós servimos ao Deus do impossível. Para você agora não tem jeito, mas o Senhor sempre tem um jeito para que a sua palavra se manifeste, para que a sua palavra se cumpra. Confie na fidelidade de Deus, porque no tempo certo você vai ver o milagre acontecer dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós vamos ver que quando aquela criança está dentro da barriga de Agar, Agar começa a desprezar Sara. A palavra vai dizer que no momento que Agar concebe, no momento que Agar sabe que está grávida, ela começa a desprezar Sara, porque Agar podia ter filhos, mas Sara não podia ter filhos. Eu imagino Agar dizendo para Sara: você é estéril, você não pode gerar, você é infértil, por isso eu desprezo você. Você está abaixo de mim, porque eu posso gerar e você não pode. Começa um desprezo ali. Então Sara fica revoltada. Sara fica furiosa com um problema que ela mesma deu início. Um problema que ela mesma deu origem. Então Sara, furiosa, ela vai falar com Abraão. Fala: Abraão, essa mulher está me desprezando. Essa mulher está me ofendendo, está me insultando porque eu sou estéril e ela não é. Então Abraão, ao invés de assumir o seu papel como sacerdote da casa, como líder da casa e dar um fim àquele problema, não. Ele dá carta verde para que Sara pudesse fazer, carta branca para que Sara pudesse fazer tudo o que ela quisesse com Agar. Diz assim: ela é sua serva, então você faça com ela o que você quiser. Então Sara começa a maltratar Agar.
Sara começa a oprimir Agar. Sara começa a tratar Agar de uma forma totalmente opressora. Então chega um momento que Agar não está mais aguentando aquela opressão, aqueles maus tratos, então ela resolve fugir. Ela resolve fugir da casa de Abraão e ela vai para o deserto. Ela vai para o deserto grávida, ela vai para o deserto perdida, ela vai para o deserto sem ter o que fazer, ela vai para o deserto sem ter nada, sem saber fazer nada, sem saber para onde ir. E mais uma vez, repetindo, grávida. Esse é o contexto de toda essa passagem que nós lemos. Um contexto cheio de decisões erradas, atitudes erradas, escolhas erradas. Esse contexto aqui é uma bagunça, muitos problemas, culpa dos dois lados. Culpa de Agar por ter desprezado a sua senhora e Abraão e Sara por ter desprezado a vontade de Deus e querer fazer as coisas com as suas próprias mãos. Culpa por ser desalinhado da vontade de Deus, por não ter esperado em Deus. Esse é o contexto. Então você imagina a partir daí, você deduz, num contexto desse não tem como acontecer mais nada, não tem como surgir mais nada de bom daí. Eles erraram, eles falharam. Agar merece ficar no deserto e morrer no deserto. Ela desprezou a sua senhora, ela insultou a sua senhora. Aí você imagina também, pelo lado de Abraão e Sara, não tem mais jeito para Abraão e Sara. Eles foram reprovados no teste da fé, eles erraram na prova da fé, então eles não merecem mais ter esse filho. Você imagina isso, se nós formos olhar por esse lado do mérito, por esse olhar do merecimento. Então, quando a história parece que encaminharia para um lado, nós vamos ver que a graça de Deus traz para outro lado. Olha que diz no próximo versículo: então o anjo do Senhor achou Agar no deserto. Mais uma vez, então o anjo do Senhor achou Agar no deserto. Para situar os irmãos, esse o anjo do Senhor, quem estiver com Bíblia, chega em casa e lê mais uma vez esse texto. Esse o anjo do Senhor vai estar assim, vai estar o artigo definido e anjo do Senhor em letra maiúscula, a letra A e a letra S. O que quer dizer isso? Que não é qualquer anjo, não é um anjo, mas é o, em letra maiúscula, o anjo do Senhor. Há um consenso entre a maioria dos estudiosos da palavra, daqueles que estudam a palavra, daqueles que se aplicam ao estudo da palavra, que o anjo do Senhor é nada mais, é nada menos do que o Senhor Jesus manifesto antes da sua encarnação no Novo Testamento. E aqui é a primeira aparição de Jesus no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Ele vai aparecer outras vezes para outras pessoas com outras finalidades, mas esse momento é a primeira vez que o Senhor Jesus se manifesta no Antigo Testamento. E você pode imaginar assim: poxa, se fosse a primeira vez, tinha que ser com Moisés, tinha que ser com Abraão, tinha que ser com Isaac, tinha que ser com Davi, tinha que ser com a mulher, com Raquel, com Rebeca, mas não. Jesus vai aparecer pela primeira vez como anjo do Senhor no Antigo Testamento para uma escrava egípcia, para uma escrava que tinha acabado de errar, para uma escrava que estava no contexto todo errado, uma bagunça, e essa é a primeira pessoa que Jesus vai aparecer no Antigo Testamento.
a pessoa mais improvável para Deus aparecer, Ele aparece. Se você está aí se achando improvável, se achando que você não merece, que você errou, que você falhou, se você se acha o menor da sua casa, deixa eu te dar uma boa notícia. Você é o candidato perfeito para Jesus manifestar a sua graça e o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira pessoa que Jesus vai manifestar a sua maravilhosa graça. E diz assim: o anjo do Senhor achou Agar no deserto. Só acha algo que estava perdido. Você poderia imaginar, não, Agar deveria saber para onde que ela deveria ir. Não, ela só fugiu pela impulsão. Ela agiu e estava lá no deserto sem saber o que fazer, totalmente perdida. Então Jesus vai lá e acha aquela mulher, tem um encontro com aquela mulher. E essas são as primeiras palavras que Jesus fala para aquela mulher: Agar, de onde vens? E para onde tu estás indo? E ela diz: eu estou fugindo da casa da minha senhora. Então Jesus fala assim: ou o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, se humilha e continua sujeita a ela. Então você pode ver que você poderia deduzir que não, Deus naquele momento ia abençoar ela, que ia fazer tudo diferente, que ia fazer um rebuliço na vida de Agar, mas não. Primeiro, volta para a casa da sua senhora, se humilha, continua servindo. Aí depois Deus fala: então eu abençoarei a tua descendência. Então, antes de receber a bênção, há um tempo de servir, há um tempo de continuar debaixo da autoridade que Deus colocou sobre você, há um tempo de se colocar debaixo da liderança. Eu me lembro da história de Jesus. Jesus, antes de entrar no ministério, aos 30 anos de idade, onde ele se manifesta no seu ministério, o que ele estava fazendo? Ele estava numa escola de rabis, ele estava na sinagoga, ele estava estudando, ele estava com os fariseus? Não. Jesus estava servindo ao seu pai, estava servindo a sua mãe, estava trabalhando com o seu pai, e no momento certo, Deus Pai levantou o Senhor Jesus. Então talvez você possa estar esperando uma bênção, talvez você possa estar esperando uma mudança na sua vida, um rebuliço na sua vida, mas enquanto não chega, continua da autoridade, continua debaixo da autoridade, da liderança que o Senhor colocou sobre a sua vida, continua servindo, porque no tempo certo o Senhor te abençoará, e não só te abençoará, mas abençoará também a tua casa, a tua família, aqueles que estão contigo. Continua servindo, continua humilde, continua debaixo da liderança que o Senhor colocou sobre você. Então, depois disso, depois desse encontro que Agar tem com o anjo do Senhor, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus, aquela mulher tinha errado, aquela mulher tinha falhado, aquela mulher tinha desprezado a sua senhora, aquela mulher estava num contexto totalmente errado, uma bagunça, tudo bagunçado. Ela era egípcia, os egípcios não faziam parte da aliança de Deus, não faziam parte do plano de Deus de redenção. Era a família de Israel que seria abençoada. Mas, depois daquele encontro, onde Jesus manifesta o seu amor, a sua graça, irmãos, aquela mulher estava perdida no deserto com uma criança. Ela estava esperando a morte. Para ela, acabou. Para ela, aquele momento ali era o fim. Ela não tinha água, não tinha comida, estava com uma criança. Para ela tinha acabado. Ela estava pensando: por que eu errei? Eu não deveria ter errado com a minha senhora.
Eu não deveria ter desprezado a minha senhora, e agora estou aqui, eu vou morrer nesse deserto, nessa sequidão, nesse ermo. Ela estava achando que não acabou, depois desse erro que eu cometi, acabou. Depois dessa decisão errada que eu tomei, acabou. Depois dessa escolha errada que eu tomei, acabou. Então o Senhor acha ela naquele deserto, louvado seja o nome do Senhor. E não só acha ela, abençoa e fala o seguinte para ela. Olha o que o Senhor diz, que na sua família multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Deus não só salva aquela mulher, Deus não só livra aquela mulher, mas Deus abençoa ela e diz que através do filho dela, uma grande nação se levantaria. E o Senhor cumpriu a sua promessa hoje, até hoje. Nós vemos, os árabes são extremamente ricos, os árabes são extremamente poderosos. O Senhor não falha na sua promessa, o Senhor não falha na sua palavra. Então, depois daquele encontro, ela só fala uma coisa: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Aquela mulher estava num deserto achando, ninguém presta atenção em mim, ninguém olha para mim. Se eu voltar para Sara, ela vai me maltratar. Se eu voltar para Sara, para Abraão, eles vão me desprezar. Acabou, ninguém está olhando por mim. Ninguém está me olhando nesse deserto. Ninguém está me olhando nesse sofrimento. Ninguém está me olhando nesse problema. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se levantar nesse momento. Estou concluindo já. Irmãos, continue com a sua atenção aqui, porque a palavra do Senhor vai mudar o seu coração nessa noite. Então, diante daquele encontro, ela vê, não, tem um Deus que olha para mim. Tem um Deus que presta atenção ao meu problema, à minha situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela diz, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que cuida de mim. Tu és o Deus que cuida da minha casa, da minha família. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. É isso que o Senhor fala na sua palavra nessa noite para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja num deserto. Talvez você esteja numa situação de sequidão, de problema, um contexto de decisões erradas, um contexto de escolhas erradas que te levaram para um lugar de extrema sequidão. E você acha que é o fim, pelos seus erros você acha que é o fim. Acabou, não tem mais solução para mim. Se eu não tivesse errado, então assim eu seria abençoado, mas agora acabou. Você acha que você vai morrer nesse deserto, que é o fim. Essa crise que você está pensando, você está achando que vai morrer nessa crise, nesse deserto. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Tem um Deus que olha para ti. Tem um Deus que presta atenção ao teu sofrimento. Tem um Deus que olha para a sua situação difícil, para as adversidades. Ei, meu irmão, declare nessa noite no seu coração que você tem um Deus que te vê no oculto, que você tem um Deus que te vê no secreto, que você tem um Deus que te vê quando o homem não te vê. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Vamos orar, vamos clamar ao Pai por uma resposta nessa noite. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. O Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Que possa haver uma paz reinando em cada coração nessa noite, através da sua palavra. Que os meus irmãos possam ter a certeza, possam descansar, porque tem um Deus que olha por eles, tem um Deus que cuida deles, tem um Deus que zela por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós declaramos nessa noite: tu és o Deus que nos vê. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, adorar o Senhor nessa noite. Vamos louvar a Deus nessa noite. Aleluia.